Olá para todos que estão assistindo esse vídeo. Estamos fazendo uma série sobre o tarô. E, claro, temos que mencionar primeiro o seu criador. Nós temos uma fotografia dele, uma fotografia pintada. Eu vi, ele se mostrou a mim e está na minha parede. Mas ele é representado assim, endeusado, representado na Enéade com o Ankh, o bastão dos deuses, que é esse objeto aqui. Tá vendo? Isso aqui se chama Ankh, o bastão dos deuses. E a Kusansata. E essa pele de leopardo, com a cauda de leopardo, que é o sumo sacerdote, símbolo do sumo sacerdócio. Aqui é a coroa de Osíris. Então, ele é servo de Osíris, diretamente ligado a Osíris. Então, esse é Thoth, o criador do tarô. Vamos à nossa série e temos aqui o roteiro. Vamos segui-lo à risca. Todos vivemos uma vida programada. No nosso vídeo anterior, prometemos dar a todos o segredo de controlar o destino. Essa ciência se chama Tarosofia. Foi organizada por nós, baseado num termo que Gerard Ancosse, o Papus, o Papi, menciona num dos seus livros, O Tarô dos Boêmios. Mas ela vem diretamente de um sábio sacerdote do templo de Heliópolis, cujo nome era Thoth. Vamos mostrar novamente, né, porque não vou ter o quadro da parede para mostrar como eu pintei. Mas aqui está. Então, Thoth é o autor do tarô. Ele viveu no ano 2230 a.C. Descobriu que o universo segue um programa. Todo o universo é programado. Tudo é programado. E esse programa consiste nas cartas do tarô. Pode ser alterado, mas só por nós seres humanos, pois a natureza não tem uma coisa única que nós temos, que permite mudar a programação. O livre-arbítrio, a liberdade humana. Nós podemos seguir o programa ou alterá-lo, mas ao alterá-lo, estamos fazendo algo temerário, porque essa programação é feita pelo anjo mais sábio do universo, que é Metatron. Sua descoberta se deve ao fato de que todos os alfabetos antigos tinham 22 letras. Então, aqui está o tarô ligado diretamente a Thoth, que é o tarô do Antigo Egito. Aqui está o tarô do Antigo Egito, ligado diretamente a Thoth, né? E Thoth, então, era egípcio, e o tarô mais antigo que nós temos seria o egípcio, né? Feito, portanto, no ano 2230 a.C. Mas, vamos continuar. Sua descoberta é muito interessante. Thoth era um Atlante, portanto, tinha uma mente genial. Por isso, só ele foi endeusado. Os outros sacerdotes continuaram sua memória em registros dos papiros dos sacerdotes e dos escribas do Antigo Egito. Mas Thoth entrou na Enéade, ou seja, na lista dos 9 deuses maiores do Antigo Egito. E como foi que ele chegou a essa conclusão? É uma coisa notável, né? Ninguém descobriu isso, só ele. Descobriu quando ele percebeu que todos os alfabetos antigos, ou seja, ele foi estudar a escrita, ele, estudando a escrita, descobriu aquilo que ninguém tinha visto antes dele, que é a escrita, que é uma coisa que nem todos os povos tinham. Então, as pessoas, os povos antigos tinham, claro, signos, sinais, mas esses sinais são pictogramas, ou seja, são coisas muito rudes, muito difíceis de entender.
Esses são os sinais com os quais os homens pré-históricos se comunicavam. Já mostrei, está aqui, ó. Os primitivos meios de comunicação ou escrita embrionária. Vem da Idade da Pedra, do Paleolítico. E são esses daqui. Vocês estão vendo aqui. Aqui embaixo está dito, ó. Deixa eu ver se a gente consegue clareza, porque está dito aqui, ó. São figuras, todas elas, que vêm da pré-história. Está aqui embaixo, ó. Vamos pré-históricas. Figuras convencionais pré-históricas. Está claro? Todo mundo está vendo. Então, tudo isso aqui é pré-histórico. E estamos baseando no livro que tem uma autoridade inconteste, que é a escrita de David Deringer. Então, Toth descobriu que todas as escritas antigas tinham 22 letras. Esse foi o grande trunfo de Toth. Aqui nós temos o alfabeto hieroglífico. Aqui está. O hieroglífico é a língua sagrada do Egito. E nós temos aqui numerado, ó. E nós vamos ter aqui que são 22 letras. Se formos ao chinês, também teremos 22 letras. Se formos ao hebraico, também teremos 22 letras. Então nós temos vários tipos de alfabeto, mas todos eles têm 22 letras. Estão numeradas, ó. Aqui nós temos, tá vendo? O chinês antigo, aquele ali é um tipo de chinês popular, esse é o chinês que tornou-se o mandarim. Então são 22 letras, exatamente o número de cartas do tarô. Toth descobriu isso. Ao descobrir isso, ele percebeu que, por que, veio a pergunta inevitável, por que os alfabetos antigos tinham 22 letras? Então, vamos à resposta pelo nosso texto. Toth, estudando os hieroglifos e as escritas antigas, percebeu então que aqueles símbolos são situações vividas por todos nós, situações do cotidiano, situações do dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui lendo um texto que pretende ensinar vocês, fazer vocês conhecerem. Isso é o hierofante. Algumas pessoas ensinam certo. Portanto, o hierofante seria o sacerdote, o grande sacerdote, a carta 5 do tarô, e nesse caso é o homem que tem a sabedoria. E o falso mestre, que é a papisa, então é aquela que ensina o que é errado. Então nós temos duas cartas que falam de um ser que tem conhecimento. Um tem conhecimento verdadeiro, outro tem conhecimento falso. Qual é o que tem conhecimento verdadeiro? É o hierofante, também chamado de o Papa. E qual é o que tem conhecimento falso? É a papisa. Então, aqui nós temos, nesse livro, nós temos o hierofante, que é a carta 5 do tarô. Carta 6, então aqui está a carta 4 e aqui está a carta 5. Aqui está a carta 5. Então, num livro de divulgação, nós temos aqui a carta O Hierofante ou O Senhor dos Arcanos. Pronto. Aqui está em várias versões, em vários tarôs, mas o mais conhecido é o tarô de Marcélia, que é esse aqui. Esse é o mais conhecido. Contudo, todos esses aqui são versões do Papa, do Hierofante, tá bom? Então, todos eles são, né? Aqui nós temos um Papa medieval com a coroa tríplice, a tiara, a coroa tríplice está aqui, né? Mas o Hierofante, então, sabe, ele sabe de fato. Olha, esse aqui tem certeza disso, Balabembo. Esse tem certeza que sabe. Mas todos significam aquele que ensina o que faz, como eu. E existe o falso mestre, que é a carta 2, que é aquele que lê o que lê e não sabe fazer, apenas lê e ensina, que é o falso mestre.
é a carta 2. Está aqui, ó. Está aqui a carta 2 do tarô. Então, é a papisa. Nunca houve uma papisa. Isso é falso. Disparado pela maçonaria, mas é uma falsidade. Mais conhecida, então, como sempre, é o de Marcélia, que está aqui. Aqui nós temos o Bembo mais uma vez. E aqui nós temos versões variadas da papisa. Essa aqui está pequenininha, mas temos a Ket Juno com o pavão, que é o símbolo dela. Aqui é o falso mestre. Essa pessoa, então, ela ensina o que ela lê nos livros. Não o que ela faz, mas o que ela lê nos livros. Tá? Então, essa está com o livro na mão, essa está fechada, essa está com o livro aberto. Todas estão com alguma coisa. Aqui está com o I Ching, mas é o falso mestre. Então, o tarô vai falar de todas as verdades, duras verdades, que nós nem sempre conhecemos. Continuando nosso texto. Então, assim que Toth descobriu que todo alfabeto antigo tem 22 letras, essas 22 letras são situações concretas vividas por nós, como o mestre, que ensina o que sabe, é um professor, mais do que um professor, porque o mestre sabe muito, e a papisa, que é um falso mestre. Ela lê e faz de conta que sabe. Então ele mandou pintar os desenhos, esses desenhos, nas paredes do templo de Karnak, Tebas, Luxor e Heliópolis. Ele é sumo sacerdote do templo de Heliópolis. Agora vamos passar para um homem que vai explorar isso, chamado Eliphas Levi Zahed. Eliphas Levi vai ensinar isso no seu livro fantástico, que é, a gente já falou, Dogma Ritual da Alta Magia. Na página 402 do Dogma Ritual da Alta Magia, no capítulo 22, olha, 22. Esse nome é Dois Patinhos na Lagoa. Então, ele só menciona um tal de um livro de Hermes. Mas Eliphas fala que esse de Hermes está ligado às clavículas de Salomão. Portanto, e a tetraquis, ou seja, o tetragrama, Yod, Re, Val, Re, que tem variações e são o quaternário de toda a iniciação, e se encontram na mesa do mago. Não importando o simbolismo, esse quaternário é a base de todas as ciências secretas, de toda a sociedade iniciática, e é inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Vou mostrar aqui então, está marcado, vamos tirar a marcação e vamos mostrar. Então, está claro aqui, esse foi o Levi, então vai falar no seu livro, vai falar sobre o livro de Hermes. Está aqui, ó. O livro de Hermes. Mas esse Hermes aqui não está ligado a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto veio no ano, cerca do ano 3 a.C. E o Tote, que é o verdadeiro Hermes, então não é Trismegisto, é simplesmente Tote, mas também chamado de Hermes no Egito. Então, os egípcios chamam ele de Tote, os gregos chamam ele de Hermes. Por coincidência, o nome Hermes então pertence a dois personagens célebres, mas esse aqui está ligado, segundo a continuidade, a tetraquis, ou seja, ao tetragrama Yod Reval Re, as clavículas de Salomão e a outras coisas que Eliphas Levi apresenta aqui, que estão na mesa do mago. Então nós temos aqui a carta ao mago de Oswald Wirth, W-I-R-T-H. Tá claro aqui, ó. A tetraquis é simbolizada no tarô por espadas, ouros, copas e paus, ou bastões. E tem um chapéu com abas largas na cabeça, que é o sinal do infinito em alguns tarôs. Então, a sabedoria é infinita. Está na nossa cabeça, está ao nosso alcance. Essa é a mesa do mago. Então, temos outras cartas, como essa daqui, que é o tarô mitológico. Então, essa mesa do mago aqui está no chão. É uma pedra no chão.
mas tem a mesma coisa, só que aqui a espada está clara, mas o paus está representado pelo caduceu de Mercúrio, copas por uma taça mesmo, e ouros, como sempre, por um medalhão ou pelo pentagrama. E ele está fazendo a posição do Aleph, que é o A em hebraico. Finalmente, nós temos a carta mais conhecida, mais julgada, que é o baralho de White. Então, aqui está. Aqui nós temos, então, a letra Aleph, esse é o símbolo do mago, e aqui, claramente, não o chapéu, mas o sinal 8, deitado infinito. Aí está aqui. Pause está aqui. Mas, nesse caso, ele está na mão do mago, um pedacinho de madeira, e está aqui na mesa. Paus, copas, ouros e a espada que está aqui. Tá vendo? Ó, o cabo só e o cabo azul. Porque a moça pintou a mesa de marrom. Espadas, paus, copas e ouros. E aqui ele mostra um pedacinho do símbolo de paus, que é um pedaço de madeira. Mas esse pau, que é pedaço de madeira, é símbolo da vegetação, portanto, da natureza. O domínio da natureza. O homem afastou-se da natureza. Ao se afastar da natureza, ele perdeu o contato com o mais importante. Então, Elifas não chama de o mago. Elifas, no livro dele, de Ritual da Alta Magia, ele vai chamar de o recipiendário. E vai ligar o alfabeto hebraico. Vejam aqui, olha. Tá vendo? Ó? Aqui nós temos o Aleph, muito claro. Tá vendo? Aqui está a letra A em hebraico. Ou seja, as 20 cartas do tarô equivalem aos 22, as 22 letras do alfabeto hebraico. A primeira delas sendo o Aleph, está aqui. E o nome é o recipiendário. Na verdade, é o mago do tarô. Portanto, é a carta 1, em hebraico, a letra A, que é numerada, é alfanumérico. Portanto, nós temos o 1 como sendo aqui a letra Aleph e o nome, o recipiendário, quer dizer, aquele que recebe o conhecimento. E é aqui que ele vai mostrar, como eu disse a vocês, em duas sessões. No início, ele vai mostrar, vai dividir o livro em duas partes. A primeira parte, que é a teoria, ele chama de dogma. Está aqui, ó. Primeira parte, está claro, dogma. Início da matéria. Tem 22 capítulos. Vamos ver no outro lado, para ver se vai ter 22 capítulos. Está aqui, ó. Capítulo 22. Então, termina no capítulo 22. Vamos ver se a gente deixar bem claro para vocês não terem dúvida nenhuma. Então, o capítulo final, está aqui em Algoritmos Romanos, é 22. Sempre dois patinhos na lagoa. Aqui está em 22. 10, 20 e 2. Algoritmo Romano. E, do outro lado, é a prática. Então, teoria e prática. Então, ele é completo. É o mestre do tarô mais famoso. Só que ele não dá as cartas com o nome que vulgarmente elas aparecem nos livros de divulgação. Ele vai fazer uma adaptação dele própria e vai dar símbolos, mas o que ele vai dar mais são escritos. Ó. Não é próprio do esoterismo dar por escrito. O esoterismo se baseia em figuras, gravuras, mudas, e assim. Mas ele vai dar aqui, ó, símbolos. Aqui está os símbolos de uma mesa do Mago Negro. Isso aqui é um feiticeiro. O símbolo usado por um feiticeiro. A mesa de um feiticeiro, não do mago. Então aqui nós temos vários, como morcego, cérebros e coisas feias. E no meio, um triângulo, que é o símbolo da tríade, portanto, inteligência, vontade e memória. A lua, meia-lua e outros símbolos. Né? O chifre de um touro, que simboliza poder, e dá outros símbolos, já mostramos a vocês antes, né? Esses símbolos são variadíssimos, pode ser o tetragrama, que é a estrela de 5 pontas, está aqui, ó, o símbolo do homem vitruviano. 5 pontas, fica em pé de perna aberta, basta aberta, tem o
símbolo, o pentagrama. O pentagrama é, portanto, um dos símbolos que dá no tarô. Mas ele explica, ó, ele sempre explica. Isso é contrário ao espírito, vamos dizer assim, consuetudinário. O costume do tarô não costuma dar explicações do símbolo. Dá somente o símbolo, não explica. Elifas, contrariando essa norma, ele dá o símbolo. Aqui nós temos a estrela de Salomão, o signo Salomões. Muita gente usa em medalhas como sendo amuleto de sorte. Não é. É a união do masculino, aqui representado como triângulo de fogo para cima, e o feminino representado como branco e para baixo. E essas explicações contrariam a tradição esotérica que dá apenas o símbolo sem explicá-lo. Então, Elifas gosta de explicações. Ele dá o símbolo e dá a explicação. Muitas vezes o símbolo dele é explorado pelo editor e essa exploração faz com que as pessoas então achem que o tarô é uma coisa feia, ruim, ridícula, como, no caso, a figura mais conhecida de Elifas, né, no seu livro Dogmas da Alta Magia, com o recipiendário que é o mago. Então nós temos aqui um símbolo extremamente conhecido. Está difícil de aparecer, mas além das 5 pontas, nós temos aqui, então, outros símbolos. Vamos ver se a gente consegue pegar. Vamos ver se pegamos aqui, Baphomet. Aqui nós temos o castiçal, a menorá, que é o castiçal de 7 braços. Mas aqui está 3 no lado, 3 do outro, 6 e o 7 no triângulo no meio. É uma menorá bastante diferente, mas são 7. E ele explica aqui do outro lado o que é. Mas o mais conhecido é Baphomet. Baphomet, que é considerado como sendo a representação do diabo por muita gente. Na verdade, Baphomet não tem nada a ver com o diabo, né? Baphomet significa o homem caído. Então, ele sempre, como de costume, ele dá a figura e dá a explicação da figura. Isto não é comum no simbolismo. Na ciência esotérica, o simbolismo mostra apenas o símbolo, a figura, e não diz o que é. Fica a critério do iniciado, ou iniciando, estudioso, então procurar ver o que é. Aqui nós temos a clavícula de Salomão. Ele liga, ele afasta as clavículas e elas estão aqui, as originais, elas estão aqui, ó. E ele fica detalhadamente. Esses símbolos são a verdadeira clavícula de Salomão. Isso na praça vocês vão encontrar a clavícula de Salomão falsa, um símbolo largado. Aqui está a verdadeira clavícula de Salomão. Então, a chave de Salomão. Aqui você consegue invocar os anjos usando esse simbolismo. Eu queria encontrar Baphomet, mas até agora já virei o livro e não encontro o Baphomet, que é o símbolo do diabo para a maioria das pessoas. Encontrei agora, pronto. Diz que não tem encontrado, está aqui. Então, Baphomet não é o diabo, é o homem caído. Na testa tem o símbolo a estrela vitruviana, ou seja, a estrela de 5 pontas, provando que é o homem de cabeça acima. E um facho de luz na cabeça, mas é muito feio. Então, é usado por muitas escolas como sendo do diabo. E ele fica aqui, ó. É a introdução ao livro dele. Portanto, é comum a Elifas apresentar o símbolo e a explicação. Isso contraria as leis do esoterismo. Mas assim ele quis, assim ele fez. Bom, vamos então continuar a nossa exposição sem deixar de marcar o notável livro de Hermes, que é exatamente o que ele tem de notável, o que ele tem de diferente, que está aqui mais uma vez, mas está pela última vez. Então, ele não usa a barra tarô em nenhum momento. Não usa a barra tarô, usa o livro de Hermes. Aí vocês vão imaginar que ele está falando de Hermes Trismegisto. Esse Hermes que ele está falando é Thoth, nascimento, por volta de 2236 a.C.
E Hermes Trismegisto é no ano 300 a.C. e fundou a escola de Alexandria. Portanto, não há ligação nenhuma com o Hermes de Elifas e o Hermes Trismegisto, que é conhecidíssimo graças a um livro muito conhecido, muito divulgado, que é o Corpus Hermético. Então aqui nós temos o Corpus Hermético, um dos livros mais divulgados, mais impressos e mais espalhados. Esse livro que mostra a iniciação segundo Hermes Trismegisto, está aqui em cima, tá vendo? Ó? Hermes Trismegisto fala da iniciação segundo Hermes Trismegisto. O primeiro nome é igual, mas o Hermes de Elifas é somente Hermes, porque é Tote. E o de Alexandria, Trismegisto. Você vê esse mestre. Ele dá o discurso de iniciação e dá a tábula magna, ou seja, a tábua de esmeralda. Então, dá duas coisas que não tem nada a ver com Hermes. Vamos deixar claro. Trismegisto, o três vezes grande, Megista, magista. E três vezes mestre. É um manual religioso. Portanto, Poimandes, que é o capítulo 1, vai falar de Deus. E Elifas não vai falar de Deus. Vai falar exatamente do homem. Porque o recipiendário é o mago do tarô. E o mago do tarô é você, que vai aprender a usar os 4 objetos, inteligência, 5, que é inteligência, vontade, memória, sensibilidade e autoconsciência. Mas a autoconsciência não se coloca. Tá? Poimandes equivale a Elohim em hebraico. É aqui que ele trata, portanto, conversando com Deus. Poimandes é Elohim, o Deus Supremo, o manifesto. E aqui onde se chama a Tábula Magna. É um texto curtíssimo, no final do livro. Está aqui. É pequenininho, tá vendo? É pequeno e começa assim. É verdadeiro, certo, certíssimo, não conhece a mentira. Que o que está em cima está embaixo e o que está embaixo está em cima para realizar o milagre da unidade. Essa frase é certa, ó. Verdadeiro, certo, completo e certíssimo. Vamos mais uma vez, é verdadeiro para ser nítido uma vez, quero mais outra vez. Mais uma vez, é verdadeiro, certo e certíssimo. Então, e aqui está o símbolo da tábua esmeralda. Dizem que isso era gravado numa pedra de esmeralda grande. Mentira, isso é mito. Mas o livro é conhecidíssimo. Então, esse é o Hermes Trismegisto, que viveu no ano 300 AC, enquanto que o Hermes de Elifas viveu no ano 2300. Não tem nada a ver. Vamos descartar, então, qualquer ligação de Hermes Trismegisto com o Hermes de Elifas, que é Tote. Portanto, agora acho que vocês não vão mais confundir. Esse é o Hermes Trismegisto, é o Hermes de Tote. Ou seja, um sacerdote de Heliópolis que não é Tote. Não tem nada a ver com o Trismegisto. Mas os gregos chamavam Tote de Hermes. E aí, nome Hermes para lá, Hermes para cá, termina virando uma pessoa só. Mas esse é o grande engano. Então, só os ignorantes, superficiais, é que confundem Trismegisto com Tote. Trismegisto fundou a Biblioteca de Alexandria, que foi a maior do mundo antigo. E nós, então, vamos dar a ele o mérito devido. Mas Tote tem um mérito maior. Ele descobre que o tarô tem 22 cartas, que são exatamente aqui está a mesa do mago, que é a carta 1, e nós vamos chegar até a última, que seria o mundo, que é a última carta do tarô, é o andrógeno. E no andrógeno nós vamos ter aqui uma belíssima figura, a mais bela figura do andrógeno, essa daqui, que é a carta 22 do tarô. Aqui está na alquimia. Então você vai ver metade homem, metade mulher, dividido em 4 partes, que são os 4 temperamentos. Então tudo isso, então o tarô vai falar sobre tudo. O tarô é o símbolo, o livro esotérico mais completo, mas consiste em pranchas e não tem nome. E Elifas não chama de, não usa os nomes convencionais. Ele vai usar
os nomes dele, cada um tem deles, o nome dele. Então, ele descreve o tarô, mas dá outro nome. Então, assim, nós vamos encontrar, portanto, no nosso texto, a história do tarô, mas sabemos que a sabedoria divina e o Hermes de São Cunhatão fala de um Hermes no livro de Charles Márcio, arqueólogo, que está à disposição. Aqui está, a Bíblia diz a verdade. Na Bíblia diz a verdade, então, o deus semita, Ipsistos, é apresentado como por Sancuniaton, historiador fenício, mas Sancuniaton se baseou em textos mais antigos e menciona exatamente os filhos dos deuses. Quem é? Tote. Aqui está. Então, o estilo dos deuses que fala de Adão como nome de Aion, o homem do leste, e Eva como seu nome bíblico, Havá. Então, o tarô nasceu no Egito como resultado das pesquisas de um sacerdote que foi endeusado após sua morte. Hoje, muita gente diz que o tarô nasceu no século XIV, 1300, perto de uma série, ou então no século XVI, pior ainda. Então, a ignorância é uma merda. De qualquer maneira, terminando aqui o nosso vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Lembre-se que eu sou professor, isola disso. Você pode ser meu aluno, individual ou grupal. Terminamos aqui, mas o vídeo vai ter continuação. Mostrando a carta 1. Aqui pelo tarô, prancha, na verdade são pranchas, chamados arcanos, enquanto que Eliphas apenas menciona como sendo capítulo 1, 2, 3, 22 capítulos. Terminamos aqui, o vídeo é longo e o YouTube não gosta, eu passar 26 minutos. Vamos lá terminar, então, sejam meus alunos, deem seu like, compartilhem, comentem e vamos ao próximo vídeo. Continuaremos no próximo vídeo. Até lá, porque cavalo não desce escada.